Se você sente medo de falar inglês, esse vídeo vai te ajudar. Já conheci algumas pessoas que sempre falavam como elas entendiam, como elas conseguiam compreender bem, escutando ou lendo, ou até conhecendo bastante palavras em inglês, mas quando chega na parte de falar, elas travam, elas simplesmente não conseguem falar. E a fim de te ajudar a superar esse medo, para você finalmente dominar um dos idiomas mais importantes do mundo, eu vim fazer esse vídeo aqui para a gente refletir sobre a origem desse medo, trazer algumas dicas e algumas medidas que você pode tomar para enfrentar esse medo e conseguir destravar a sua fala. Para começar, eu te convido a refletir do porquê que você sente esse medo. A gente, nós seres humanos, a gente normalmente, quando é criança, a gente não tem medo de nada, porque a gente não tem noção, a gente não tem consciência de um monte de coisas. A gente depende dos nossos responsáveis para nos mostrar que aquilo ali é perigoso, que se você fizer isso, aquilo vai acontecer. Então, se hoje você tem medo, eu acredito que seja porque você passou por alguma situação desconfortável, alguma situação constrangedora, que fez você associar a fala com uma experiência ruim. Então, para você falar é uma coisa muito difícil, porque alguma coisa gerou essa percepção que você tem. O linguista Stephen Krashen fala na sua teoria, nos seus princípios para aquisição de uma segunda língua. Ele traz 5 princípios e eu quero falar especificamente sobre a teoria do filtro afetivo. Então, a hipótese do filtro afetivo quer dizer que fatores emocionais mais elevados, como a alta ansiedade, como a insegurança, o medo, isso tudo vai atrapalhar você na hora de você aprender o que é necessário para adquirir uma segunda língua. E quanto mais tranquilo, menor tiver o seu filtro afetivo, mais relaxado você tá, atitude positiva, segurança, mas você vai conseguir adquirir aquilo que é necessário para você dominar uma segunda língua. No caso, isso relacionado à fala também. E isso a gente pode ver que se aplica em qualquer momento. Às vezes você fez uma prova onde você tinha estudado, você estava preparado para essa prova, mas na hora que chegou lá você ficou nervoso, sumiu, deu aquele famoso branco na sua cabeça e depois que passou do momento da prova você começou a lembrar das respostas, do nada, você começou a ver que isso ali você sabia, mas no momento de tensão ocorre esse bloqueio mental e como você tá em um estado de alerta, você tá numa situação que para o seu cérebro é como se fosse um sinal de nossa, perigo, isso aqui é ruim, ele acontece esse bloqueio mental. Como de fato lidar com esse medo? Eu sugiro que você busque a origem do seu medo. O que causou? Que experiência fez você criar essa trava? Que experiência fez você criar esse medo na hora de falar? Alguém riu de você? Alguém julgou o seu sotaque, julgou a sua pronúncia? E te convidar a pensar se realmente vale a pena você se impedir, se você se sabotar de aprender um idioma novo que vai ser importante para você por conta de algo que ficou, que já aconteceu e ficou no passado. A gente passa a relevar mais a opinião dos outros, o que o outro tá pensando, ao invés de fazer o que realmente é melhor pra gente. E outra coisa, esse medo de errar, o medo de falar errado, como é que você vai falar certo se você nunca errar? Quando a gente aprende, a gente tá num espaço onde a gente não domina, a gente vai errar e é naquele momento que a gente vai aprender. Então a gente precisa parar de se levar tão a sério quando a gente tá fazendo algo novo e curtir o momento, entender que aquilo é um momento de aprendizagem e que faz parte você errar e que sim, você errar é o que vai fazer você acertar depois. Então eu te convido a redirecionar o seu foco. Ao invés de você pensar que você tem que se comunicar com perfeição, que você tem que falar perfeitamente, comece a pensar que você tem que se comunicar apenas. O foco é a comunicação, é para isso que a linguagem existe. Não é para você falar perfeito, você não tá fazendo uma prova, você não tá fazendo um teste de gramática, mas é para você trocar informação, fazer perguntas, tirar dúvidas. É um momento, um espaço para você errar. E esse momento a gente tem em sala de aula, no nosso momento de estudos, e se em algum momento, em alguma sala de aula, você foi constrangido por errar, seja por aluno ou até mesmo por professor, saiba que esse não era o ambiente certo para você estar. O certo é você ser acolhido, ali é o ambiente para você errar, é ali que você vai errar sem preocupações para te preparar para em um momento que talvez você não possa errar. Então, se algum gringo tá aqui no Brasil, ele tá aprendendo português, ele chega em você falando errado, talvez ele pergunte
onde ficar o padaria, porque ele fala inglês as palavras não têm gênero, então ele ainda não decorou, não aprendeu os gêneros das palavras do português. Você não vai entender o que ele quis dizer? Que ele quis te perguntar onde é que fica a padaria? Você vai dar informação pra ele, não é? Ele cumpriu o papel da linguagem, que é se comunicar. Ele conseguiu trocar a informação, conseguiu se expressar, você conseguiu entender, mesmo que na regra não esteja certo. Outra coisa que também te atrapalha muito na hora da sua fala é você esperar o momento certo, o momento oportuno durante os seus estudos. Eu sempre incentivo você falar desde o dia 1. Se você aprendeu a falar o ABC, você vai ficar repetindo esse ABC, porque isso vai funcionar para você tanto perder o seu medo de falar, ficar esperando o momento certo para falar, como também vai te ajudar com a pronúncia. Mas assim, fale desde o dia 1. Um passo para você fazer é criar um ambiente seguro. Esse ambiente seguro é um momento onde você vai errar, é um espaço para você errar sem medo do que vão pensar de você. Pode ser falando sozinho, pode ser gravando um áudio para você mesmo, pode ser trocando ideia com um amigo seu que tá aprendendo também, ou então que já saiba a língua. Pode ser, o espaço seguro é seu, pode ser da maneira que você achar melhor. Mas o ponto é, nesse espaço, é o espaço que você vai falar, você pode criar situações em que você se comunicaria, como pedir algo num café, pedir informação para alguém, perguntar onde fica tal coisa. Crie esses cenários à medida do que você for estudando. Um podcast que eu recomendo para você fazer isso é o Coffee Break English, que com certeza ele traz essas situações, porque ele costuma trazer essas situações já com as falas que você pode usar, e isso vai te ajudar muito a destravar. Tenha também como se fosse um kit de emergência em relação a estruturas e palavras. Não estou falando para você decorar, mas, por exemplo, pedir para falar mais devagar, ou então pedir para repetir, aprender a falar que você tá aprendendo, que você ainda, se a pessoa puder falar mais devagar. Isso é muito importante de você saber, porque isso vai te salvar em situações que você esqueça alguma palavra, ou então que você realmente não entenda. Ninguém vai começar escutando e entendendo tudo de uma vez. Então, aquela coisa de could you please repeat, could you please say that slowly, mas montar assim o seu kit de emergência com palavras que você precisaria para se comunicar assim no dia a dia, caso acontecesse essas situações. A respeito da pronúncia, a respeito da comunicação perfeita. Então, assim, é muito importante que a gente também se desapegue, é sobre se desapegar dessa questão da pronúncia. A pronúncia, ela vem com a prática também. O quanto você se expõe a escutar as coisas no idioma que você está estudando, no sotaque do inglês que você aprende, também com a sua fala. Realmente, no começo, a gente pode ter mais dificuldade do que outras pessoas para pronunciar do jeito certo, mas não se apegue a isso, porque dificilmente um nativo vai julgar a sua pronúncia. Só quem julga a gente, você pode reparar que é pessoas que normalmente estão no mesmo barco que você, outras pessoas que aprenderam inglês gostam muito de apontar o dedo para falar que tá assim, que tá errado. Só que você tem que ter noção de que a pessoa que te julgar num sentido para te desmerecer, para te diminuir, essa pessoa provavelmente está projetando em você frustrações, inseguranças que ela sente nela. Então não dê ouvidos a isso, confie em você, confie que isso faz parte do processo de aprender uma língua. E se por um acaso um nativo for julgar a sua pronúncia, saiba que pelo menos você sabe outro idioma, ele provavelmente não sabe. Já dizia o ditado, você fala inglês porque é a única língua que você sabe. E eu falo inglês porque é a única língua que você sabe. Eu posso estar falando de uma maneira simplista, que talvez pode ser muito mais complexo para você. Não é a minha intenção reduzir de maneira alguma a sua situação, a sua trava a uma questão de que é só você deixar isso pra lá. Eu sei que não é assim que funciona. Mesmo que seja essa sim a solução. Eu sei que no dia a dia isso vai ser mais complexo, por isso que a gente trabalha com isso, de fazendo exercícios, pequenos exercícios diários, né? Como essa questão do ambiente seguro, é um espaço para você errar, a questão de você se exercitar, mudar a sua maneira de pensar, ao invés de você pensar que isso é difícil demais para você aprender, pense que é algo novo, que é algo que você tá aprendendo, tá no começo, faz parte. E também a questão da fala perfeita. Ela só vai vir com muita prática. E ainda assim, gente, você vai errar. Você erra no seu idioma materno. O nativo inglês, ele erra também. A gente erra falando português. Imagina se a gente não vai errar em outra língua. Então, a sua pronúncia, você melhora ela consumindo bastante coisa, praticando muito também, aprendendo, fazendo exercícios para pronúncia, talvez com
junções de letras que você não consiga bem dominar aquele som. Então ela vem com o tempo. Outra dica muito boa também para você praticar a sua fala é você criar um personagem. Isso também é uma dica que até pode te ajudar a se manter motivado nos seus estudos. Crie um personagem totalmente diferente de você, um personagem que não tem medo de errar, que fala mesmo, que pergunta, e cria uma história para ele. Em vez de que ele mora no país que fala inglês e que você vai criar situações em que você precisaria usar, como por exemplo para pedir informações, para dizer que você é novo naquele ambiente, se a pessoa pode te ajudar, e também com isso você vai adquirindo vocabulário naturalmente. Vou falar rapidamente também sobre a técnica, né, o método do shadowing. Eu gosto bastante do shadowing, eu acho ele muito bom, só que ele para iniciante talvez possa não ser a melhor ferramenta, porque se você é iniciante, se você ainda não sabe dominar muito bem os sons em inglês, você provavelmente vai ter dificuldade se você colocar alguém que tá falando já muito rápido. Então comece com coisas devagar, como um desenho que as falas são mais pausadamente, com coisas mais devagar, lendo talvez trechos de alguma notícia, lendo em voz alta. E o medo de falar e esquecer a palavra, de no meio da conversa você não lembrar o que você tem pra falar. Devo te dizer que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde e que é completamente normal. O que você precisa saber é que você sempre precisa se lembrar que você tá aprendendo, que você tá se comunicando em uma língua que não é a sua língua materna. E, enfim, tentar explicar o que você gostaria de dizer de outra forma, mesmo que você tenha que reestruturar toda a sua frase. E à medida do que você for avançando, você também vai avançando o seu vocabulário e vai conseguindo explicar o que você quer dizer de outra maneira. Às vezes eu, não sei, ou eu não sei uma palavra, ou eu esqueço, e eu tento explicar o que eu queria dizer de outra forma. Enfim, bola pra frente, isso acontece mesmo. O importante é você ter em si que você tá aprendendo, e que nessa vida a gente é um eterno aprendiz. Mesmo que a gente tenha muito tempo de experiência em algo, a gente nunca vai saber tudo, sempre vai ter algo mais pra gente aprender, pra aprimorar. E isso é uma maravilha. Imagina se fosse só isso mesmo e pronto, e a gente não evoluísse nunca. Então eu agradeço, eu vejo isso como uma dádiva. E a questão do medo é não deixar ele te parar. Porque medo a gente vai sentir em diversas situações, em relação a diversas coisas na nossa vida. Mas a pessoa, né, os seres humanos, eles diferem nos que agiram mesmo com medo dos que não agiram por conta do medo deles e vão viver naquela eterna dúvida do e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse seguido com isso? E se eu soubesse? E se eu tivesse enfrentado isso? Então, se você tá com medo, não espere você superar esse medo do nada, ele sumir de uma hora para outra, para você tomar uma atitude. Vai com medo mesmo. O medo ele é superado quando você começa com ele ali. Ele não vai sair do nada. Quando você começa mesmo com medo, você age, apesar disso, ele não vai tendo mais espaço. E ele vai sair, vai sumir. Busque deixar essas experiências que te trouxeram essa trava, essas experiências que te trouxeram constrangimento, que te geraram esse medo. Busque deixar isso no passado, entender que isso fica pra trás e que não é justo com você mesmo você se impedir de viver algo por algo que já aconteceu. Faça de novo, recomece. Use essas estratégias para você criar essa confiança e acredite sempre na sua capacidade, porque você consegue aprender sim, gente. Não tem essa, não é um bicho de 7 cabeças. Não pense que é uma coisa que não é para você, que não entra na sua cabeça. Olhe para isso como mais uma coisa que você pode aprender, assim como outras pessoas fizeram. Seja realista também. Eu não sou muito desse negócio de ser realista quando isso te impede de sonhar. Mas seja realista com uma questão. Ultimamente as pessoas elas estão nessa fase, nessa questão de imediatismo. Elas querem aprender, mas querem aprender que seja rápido, que seja logo, que seja uma técnica que você aprende você fica fluente em 3 meses, no menor tempo possível. Mas tenha consciência de que a aprendizagem para cada um funciona de uma maneira diferente. Então não se cobre em relação ao tempo, não se cobre que você precisa aprender disso urgente. Dê tempo necessário para as coisas e veja ela fluir. E não tenha medo de falar. Compartilhe o seu processo. Se você não quer compartilhar com alguém, compartilhe consigo mesmo. Vá fazendo uma linha do tempo. Nossa, 3 meses atrás eu tava nisso aqui, hoje eu já estou assim. Porque isso vai te dar um sentimento de orgulho, de que você tá fazendo, de você tá continuando e tentando e fazendo isso por si mesmo. E isso já é mais motivação natural para você continuar. E apesar de tudo, desse papo de motivação, haja também sem motivação.
Porque no fim, se lembre do seu propósito, se lembre-se do porquê que você está fazendo isso todos os dias, o seu objetivo.